A gente não podia cantar parabéns nos aniversários, 7 horas da noite, porque ela não deixava. Ela teve uma discussão comigo, falou outra coisa: vocês são muito barulhentos. A sua maçaneta do banheiro faz muito barulho. Eu acho que com relação ao etarismo, o Brasil ainda tá muito pior do que outros lugares, né? Aqui o que eles quiseram era entender se eu sabia fazer. A impressão que eu tenho é essa: a Alemanha segura sua mão, sabe? Viver na Alemanha não significa a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que vive muito bem aqui, mas também tem gente contando os dias para ir embora. E depois de 12 anos compartilhando as nossas histórias com vocês aqui no YouTube, 2026 é hora de mostrar que o mesmo país pode dar vidas completamente diferentes para cada um dos brasileiros vivendo na Alemanha. Esse é o Alemanha Sem Filtro, o quadro de entrevistas do Alemanizando, que vai trazer mensalmente novos convidados com histórias, rotinas, estilos de vida e profissões diferentes. E hoje a gente vai conhecer a Alemanha da Débora, que veio aqui para a Alemanha trabalhar com TI, já trouxe seus filhos criados, passou poucas e boas na mão de uma vizinha muito problemática e teve uma experiência extremamente transformadora com o sistema público de saúde alemão. Então tá, Débora, seja muito bem-vinda ao nosso quadro, que agora já não é mais tão novo, né? Eu tava sempre apresentando como um novo quadro, mas agora já tem vários. Obrigada por me receber na tua casa. Obrigada pelo convite. A vida. Tá pronta para contar a tua vida para todo mundo? Tô pronta. Um livro aberto. Então a primeira coisa que eu quero saber é justamente isso, uma mini biografia. Quem você é, de onde veio no Brasil, há quanto tempo tá aqui, por que tá aqui, eu acho que é a parte mais interessante também. Veio com quem, quantos filhos e tudo mais. Nossa, isso aí já dá pra fazer um vídeo inteiro. Pra começar, eu sou muitas coisas, né? Eu sou mentora de carreira, já fazia isso no Brasil e eu só transferi pra Alemanha depois de um tempo. Eu sou psicanalista e eu fiz o meu curso de psicanálise porque eu achei que justamente um fator que afeta muito a carreira das pessoas, especialmente a pessoa imigrante, é a mentalidade, é o psicológico. Então eu fiz essa especialização justamente para ajudar mais pessoas. Mas eu vim para cá para trabalhar com TI. Eu fiz uma transição de carreira, eu dei aula de inglês durante muitos anos e eu foquei em dar aula de inglês para profissionais de TI. Nisso eu achei uma área que me interessou e como eu já tinha o plano de ir para o exterior, mudar para o exterior, eu achei que seria uma via mais interessante, porque é difícil alguém pagar para você ir dar aula de inglês em outro país, né? Então eu fiz uma migração para pesquisa de experiência do usuário, que a gente chama de UX, né? E assim eu vim parar na Alemanha. Eu sou casada, tenho 3 filhos, meu marido também é da área de TI e a gente pensou juntos que a gente queria ter essa experiência de morar no exterior e proporcionar algumas coisas para nossos filhos que mesmo a gente morando no Brasil e a gente tendo uma carreira estabilizada, estável e não ter questões financeiras, a gente queria vivenciar outras coisas, né? Sim, justo. E a partir daí a gente fez esse plano de morar no exterior. Eu sempre fui muito dedicada ao que seja lá o que eu fizesse de trabalho e quando eu dava aula de inglês, eu era coordenadora, eu me incomodava muito que as professoras tinham uma atitude meio: isso é fácil, como que as pessoas não aprendem? E aí eu quis dar uma lição nelas, então eu aprendi 4 aulas de alemão para dar para elas e toda vez que elas diziam é difícil, eu falava: não, mas isso é fácil, para mostrar para elas. E a partir daí eu me interessei, eu falei: por que não aprender alemão, né? Porque eu estudo inglês desde criança e achei que seria uma experiência interessante aprender um novo idioma. E quando pensamos em morar fora, eu avaliei vários lugares, eu tenho família nos Estados Unidos, mas por razões que eu acho que não preciso entrar aqui no Você não caiu no sonho americano? Não caí no sonho americano, só quando eu tinha 12, 13 anos, né? Então eu achei que não era uma boa ideia eu ir pra lá, quebrar o braço e dever o valor de um carro, mass shootings, que não ia me dar paz. Então eu vi que a Alemanha tem um programa chamado Willkommen Class, que é para alunos que vêm do Brasil, né, crianças um pouco mais velhas ou adolescentes, que eles adaptam no idioma antes da criança entrar na escola. E isso é uma coisa que não tem em todos os países, então eu achei que seria interessante. Já pensando adiante também a questão das boas universidades, quase gratuitas, praticamente gratuitas, que seria uma coisa que eu queria proporcionar para os meus filhos, né? Então, tudo isso me fez parar aqui na Alemanha. A gente se conhece faz muito tempo, né? E é meio estranho eu gravar esses vídeos com amigas, porque às vezes parece que eu tô perguntando coisas que eu já ouvi 1000 vezes, parece que eu não tô te ouvindo antes, mas agora eu aprendi algo novo. Eu não sabia que tinha surgido essa ideia de Alemanha porque você quis pregar uma peça na colega. Nas colegas foram várias, foram 9 professoras. Então, essa daí eu não sabia. Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, na realidade. Olha só, um livro aberto. Sim, aí eu acho que uma coisa interessante também é que vocês mudaram pra cá já mais velhos, né? Não aquela coisa 20 anos e tal, já com filhos grandes, não eram criancinhas. Também isso é um diferencial, né? Tem alguns diferenciantes nessa trajetória. Primeiro porque a maioria das minhas amigas que veio pra cá veio acompanhando o marido no trabalho, né? No meu caso foi diferente. Eu consegui o trabalho antes, estávamos eu e meu marido tentando, né? Eu consegui antes e eu trouxe a minha família. Então eu vim antes, eu vim em 2022 e eu consegui a proposta com 47 anos, coisa que as pessoas acham, né? Ficam achando que é impossível, mas eu acho que com relação
relação ao etarismo, o Brasil ainda está muito, muito pior do que outros lugares, né? Então aqui o que eles quiseram era entender se eu sabia fazer. Então eu fiz o processo seletivo e antes disso eu já tinha tido uma conversa com a minha família para criar expectativas, né, realistas. Meus filhos sempre foram bons alunos, mas uma coisa é você ser bom aluno em português no Brasil, outra coisa em alemão, né? Então eu falei para eles, olha, vai ser desafiador, vai ser difícil, vocês topam? E a gente falou que sim. Aí veio a pandemia. Então a gente ficou no Brasil, para muita gente foi desafiador, pra gente profissionalmente foi muito bom, financeiramente, profissionalmente, mas ficou aquela sensação de eu não fiz o que eu precisava. Então no finalzinho da pandemia eu fiz essa aplicação e isso é interessante porque o meu plano era Berlim. Muita gente acaba aqui em Berlim como não primeira opção, mas era a minha primeira opção. E era muito engraçado que eu estava aplicando na época da pandemia, foi a fase áurea do pessoal do TI, né? Sim. Então eu apliquei para a maior parte das vagas em Berlim, mas apareceram vagas incríveis em Paris, em Turim, na Itália. Eu comecei a aplicar e começaram a me chamar. Aí chegou um momento que eu falei, não, eu tenho que parar com isso, eu tenho que pensar, né? Paris não é um lugar legal para levar filhos que não falam francês, a Itália também. Então eu falei, aonde que eu posso levar, que eu possa inserir os meus filhos na sociedade, no sistema educacional, que eles consigam falar inglês, eles já falavam inglês. Aí eu acho que a opção que ficou mais óbvia era, não, vou deixar tudo de lado, vou agradecer a oportunidade, mas vou focar em Berlim. Uma ótima ideia. Aí eu conheci você. Então, pois é, se tivesse ido para Paris não tinha me conhecido. Quem sabe? Agora que a gente entendeu mais quem é você, o que você está fazendo aqui, família e tudo mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular direto para uma pergunta que é o que todo mundo quer saber no final das contas, que é qual foi a pior coisa que aconteceu na Alemanha com você? Tem uma coisa que foi a pior de todas e que tem um desfecho feliz, considerando, né, a situação toda, e uma outra que eu gostaria de mencionar duas, na realidade. A primeira eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não quero chorar, né? Mas assim, a gente mudou pra cá com nossos filhos, nossa filha mais velha ficou no Brasil, porque ela estava fazendo mestrado, ela veio pra cá e no exame de rotina ela descobriu um tumor maligno e pra gente foi muito chocante porque a gente nunca tinha lidado com câncer. Foi um aprendizado muito grande que pra gente na época era uma sentença de morte. Ninguém falava sobre isso, mas a gente tinha medo. E daí esse médico, apesar da pessoa falar muito mal dos médicos, o médico foi incrível porque ele ligou no Charité, que é um hospital, uma rede de hospitais grandes aqui na Alemanha, e pediu uma consulta com um neurocirurgião que depois a gente veio saber que era um bambambam na neurocirurgia. A gente descobriu que o Charité, o centro de neurologia do Charité é o terceiro melhor do mundo. Eu não sabia, pois é. Isso a gente descobriu tudo num período de uma semana, porque ela recebeu o diagnóstico, ele encaminhou para o neurologista, tivemos uma semana entre uma consulta e outra. E a gente foi tentar entender. Esse médico, que a gente viu que tinha 160 artigos publicados, que fazia neurocirurgia em bebês recém-nascidos e em idosos de 80 anos. E foi tudo um aprendizado, né? Então foi difícil, mas ela fez a cirurgia na mesma semana que ela fez a consulta com o médico. Pra gente foi muito chocante, porque primeiro a gente ficou, tá, e a gente não fala alemão fluente, como é que vai ser isso? Aí a instrução é que a gente precisaria levar um tradutor. A gente levou, a tradutora não foi utilizada, porque quando a gente perguntou, você fala inglês? Ele falou, claro. Sim. E né? Mas assim, a gente fez o que tinha que fazer. Sim. Melhor estar prevenido. E ele é uma pessoa muito acolhedora, apesar das pessoas, né, falarem muito mal do médico alemão, ele é muito acolhedor, muito simpático e ele se colocou à disposição. Falou, eu estou à sua disposição, o que você quer fazer? E ele sugeriu nem fazer biópsia e ir direto para cirurgia. Essa consulta foi numa segunda, na quinta-feira ela fez a cirurgia. Na segunda-feira da outra semana ela estava em casa. Puxada essa semana para vocês? Nossa, semana não. E o depois, esperar a biópsia. Claro. Vários dias esperar a biópsia. A biópsia saiu com um resultado que a gente não esperava, que além de confirmar que era um tumor maligno, tinha uma mutação que faria com que ele voltasse. Então, pra gente foi muito difícil, psicologicamente, pra gente lidar com tudo isso. Mas, depois que ele deu esse resultado, isso aí é coisa de alemão, né? Ele esperou a gente chorar, esperou a gente se acalmar e falou, então, existe um tratamento novo na Alemanha. E essa é a parte incrível, porque ele falou, tem um tratamento novo na Alemanha que é feito para esse tipo de tumor, para esse tipo de mutação. É um negócio absurdo, assim. Caiu do céu no colo dela. Não, um negócio muito absurdo, muito louco, assim, porque ele não existia há 8 anos. Então, a gente não tem como saber há quanto tempo ela tem esse tumor. Ela não tinha sintoma nenhum, ela descobriu por um acaso. Tanto que o médico, quando pediu o exame, ele falou, olha, vamos fazer uma ressonância só por desencargo de consciência, porque ela achava que tinha tinnitus. Você que tem tinnitus não acha que você tem um tumor. Existem vários motivos de tinnitus. Muita gente fica apavorada quando eu conto e acha que tem um tumor, mas não. Tinnitus tem várias origens, que é aquele zumbido no ouvido. E no caso dela não era, inclusive. Ela fez a cirurgia e o tinnitus está lá. Continua lá. Então, só para acalmar as pessoas que estão em casa. E aí, quando ele falou desse tratamento,
tratamento, ele falou, olha, é um tratamento novo, você toma um comprimido por dia e ele evita que o tumor volte e ele evita que você precise fazer radioquimioterapia agora. Então pra gente foi muito chocante. E aí vem a parte mais chocante de todas. Ele falando tudo isso, eu pensando, meu Deus do céu, eu vou ter que vender meu rim pra pagar isso aí. E eu perguntei pra ele, tá, e quanto que isso vai custar? Aí ele olhou pra mim e falou, nada. Aí eu, oi? Aí ele falou, então, esse remédio já foi aprovado pela TK, que é o plano estatutório da Alemanha obrigatório, público. E apesar dele não estar sendo ainda vendido pela TK, já está em processo. Então ela pode começar o tratamento e a gente vai fazer o processo de reembolso depois. E eu fiquei muito impressionada, porque esse tratamento requer ela fazer ressonâncias a cada 3 meses, agora aumentou para 4, que ela não tem efeito colateral nenhum, já está mais de 1 ano usando, e fazer exames de sangue mensais, e tudo está incluso no plano. Nos Estados Unidos existe esse tratamento, é $30 mil por mês. Eu ia dizer, imagina uma realidade paralela que vocês foram morando nos Estados Unidos. Exatamente, e isso é interessante, porque eu tinha tudo para ir para os Estados Unidos, eu tenho família lá, a área para que eu fui contratada lá paga muito mais, e minha família ficou, não vem pra cá. E eu fiquei pensando, eu nem imaginei minha filha nova, saudável, né? Eu pensei, tá, e se acontecer alguma coisa comigo? Eu falei, não. E essa coisa da forma que eles lidam com armas, pra mim é meio complicado de me dar paz de espírito. Aí eu falei, não, eu vou pra Alemanha mesmo. Fui criticada por alguns, mas enfim, né? A gente tem que fazer o que a gente quer, né? Exatamente. E foi uma ótima escolha no final das contas. Então, no final das contas, foi uma coisa horrível. Falando assim, parece uma coisa simples e fácil, mas as pessoas ficaram muito chocadas e a forma que foi tudo muito rápido. A gente não teve nem tempo de sofrer direito e de entender o que estava acontecendo. Um dia a gente estava em casa, depois da cirurgia, depois de tudo isso, e a gente recebeu uma carta do Charité. Aí isso é interessante. Então, se chegava uma carta, a gente pensava, não, agora vem a conta. A cobrança, vai ser 50 mil. E daí nós pagamos, na realidade, 50 euros pelos dias que ela ficou internada lá, e só. E aí chegou uma carta falando dos pinos que colocaram na cabeça dela, e a gente pensou, meu Deus... Agora que vem a conta. E a gente pensou, eu não sabia nem como é que tinham fechado, a gente não parou pra pensar. Sim. Como fecharam a cabeça dela? A gente não parou pra pensar nem como é que abriu. Pois é. Eu prefiro nem pensar, na verdade, pessoalmente. E a gente não, né? E aí eles falando dos pinos, o modelo do pino, que ela deveria saber quando fosse fazer ressonância. E assim, enfim, a conta foi 50 euros. Sim. Tudo isso. E tem alguns detalhes importantes. Primeiro, ela trabalha 20 horas somente. Então, o sistema de saúde, quem paga mais é quem ganha mais, né? Então, é tudo proporcional. Então, isso é importante, porque eu, no caso, pago mais, que eu ganho mais, mas proporciona para outras pessoas, assim como ela, terem acesso. Terem acesso ao sistema de saúde. Entendi seu ponto. E a segunda coisa que eu achei muito impressionante é que quando isso tudo aconteceu, foi na semana que ela estava esperando sair o visto dela. Então ela estava somente com um papel dizendo, venha retirar o seu visto, sua identidade, tal dia. E quando a gente chegou no hospital, a pessoa pegou, olhou, eu falei, agora ela vai dizer que não pode. Ela falou, ok. Aí ela fez a anotação e a gente, ela vai fazer uma neurocirurgia com um papel dizendo para ela pegar... Tanto que ela foi pegar o documento dela com visto depois da cirurgia. Essa história que você está contando, eu perguntei qual foi a pior coisa que aconteceu na Alemanha, mas essa história provavelmente é a pior coisa que aconteceu na sua vida, né? Mas a parte da Alemanha é o que faz ser menos sofrido no final das contas. E assim, apesar de toda a questão das pessoas criticarem o sistema de saúde, assim, eu acho que é muito importante você estar num lugar que quando você precisa realmente... a impressão que eu tenho é essa, a Alemanha segura sua mão, sabe? Nos momentos mais difíceis. Aí o pessoal reclama, demora para conseguir uma consulta com o otorrino. Tá, mas uma pessoa fez uma neurocirurgia em menos de uma semana, entendeu? E com todo tipo de apoio. Então eu acho que isso faz diferença. Faz toda a diferença. Aqui a impressão que eu tenho, e eu acho que eu já falei isso numa entrevista dessas do Alemanha Sem Filtro, é que se você tá realmente mal, se você tem um problema gravíssimo, o tratamento é rápido, eficiente, maravilhoso. Se você tá bem, também. Eu, por exemplo, vou no médico, faço meus check-up, minhas coisas. Se você tem um problema no meio, é que tá o problema, né? Aí demora mais pra ter diagnóstico. Eu confesso pra você que eu não tenho experiências ruins com relação a isso, né? Mas eu também noto, me perdoem a crítica aqui, mas eu noto muitas vezes nos grupos de brasileiros que as pessoas mandam uma mensagem assim. Alguém conhece um dermatologista no bairro que eu moro, que fale português? Eu acho que o pessoal viaja um pouquinho. Eu não tenho isso. Eu penso assim, eu quero um médico bom recomendado. Seja lá onde for, eu vou. Então, assim, minha médica de família é maravilhosa. Eu atravesso a cidade. Mas ela me atende em qualquer situação, sabe? Ela é maravilhosa. Os tratamentos que eu faço são todos com médicos muito bons. Mas eu não tenho essa coisa de tem que falar português na esquina de casa, né? Eu vou onde precisa ir. Se for falar alemão complicado, né? Já aconteceu, é difícil. Mas, assim, inglês e português, eu tenho boas experiências em geral. Para se integrar e viver cada vez melhor na Alemanha, é muito importante falar alemão e
E se o seu objetivo é a fluência, você precisa aproveitar a maior promoção da história do programa Deutsch Pro. E quando eu digo maior, eu tô falando de acesso vitalício ao programa. Isso significa que você se inscreve uma vez e nunca mais vai precisar se preocupar em comprar outro curso de alemão na sua vida. Essa campanha é para comemorar o aniversário do programa Deutsch Pro, mas quem ganha os presentes é você, porque além do acesso vitalício à plataforma, você ainda recebe 3 anos de aula de conversação em alemão, apostilas impressas que vão ser enviadas para sua casa, acesso vitalício a mais 7 cursos que não são sobre o idioma, mas sobre a vida na Alemanha, inclusive um deles foi eu que fiz. E tem mais, claro, né? Quem se matricular vai concorrer a uma viagem para a Alemanha com passagem e hospedagens pagas pelo programa Deutsch Pro. Mas claro, tem um detalhe muito importante, com uma promoção fabulosa dessas, as vagas lotam rapidinho. Então, para garantir o seu lugar, corre agora mesmo no link da descrição desse vídeo e no comentário fixado para entrar na lista de pré-inscrição. Porque só quem estiver na lista vai receber todas as informações antecipadamente e ter acesso preferencial assim que as vagas abrirem no dia 8 de junho. Se aprender alemão ainda parece um sonho distante para você, agora é o melhor momento para finalmente começar. O mais louco era que eu tentava acalmar as pessoas, porque foi uma comoção, assim, para todo mundo, né? Porque quando a pessoa tá doente ou tem alguma coisa, você imagina, mas uma pessoa saudável, a pessoa fala: oi, Débora, tudo bem? Como é que estão as coisas na Alemanha? Então, a Thais tá fazendo cirurgia, porque as pessoas ficavam chocadas. E isso foi um aprendizado incrível para mim, porque quando a gente pensa em câncer, tumor, cérebro, a gente pensa com sentença de morte. E lá no hospital foi muito aprendizado. Porque no Brasil tem muito essa cultura do não vamos mexer no idoso, vamos deixar, é melhor não mexer. E aqui eles não podem se dar o luxo de fazer isso. Então lá no hospital, no andar onde ela estava, tinham pessoas de 80 anos com a cabeça toda costurada porque eles fizeram a cirurgia. E andando no outro dia, vivendo a vida, aquela coisa de vamos fazer. E outra coisa, o estágio dela era estágio 2, e aí ele conversando com a gente gente tem que fazer a biópsia para saber se é estágio 1, 2, 3, 4, e a gente ficou, né? E a gente descobriu que aqui na Alemanha eles fazem cirurgia estágio 4 com metástase. E pra mim isso foi muito chocante. Então não tem essa coisa de vamos deixar porque tá complicado, vamos deixar porque... Difícil. Então eles têm essa coisa de não, vamos lá fazer, vamos tratar e ver o que dá. Sim. Mas a gente vai fazer o que precisa ser feito. Isso foi um aprendizado incrível pra mim. Porque a Thais estava uma menina nova, no andar dela só tinham pessoas mais velhas, tinham outras pessoas, né, que eram um pouco mais novas, mas assim, todo mundo vivendo a vida, fez a cirurgia, andando no outro dia, tratamento e segue a vida. E vamos lutar e fazer o que tem que ser feito. Isso foi incrível. Também já é mais fácil contar essa história agora, porque ela está ótima, né? 2 anos passaram, ela está aí maravilhosa, não voltou. Não, e está fazendo uma nova graduação, inclusive em psicologia. Olha ela, em alemão. É. Mas então, vamos ouvir a outra história, mais fofoca, mais caos. A outra história é caótica, né? Quando eu mudei pra cá, eu fiquei inicialmente no apartamento da empresa, depois fiquei no apartamento de um amigo, porque aqui é muito difícil conseguir um apartamento. Isso foi uma coisa muito complexante, traumatizante, você ficar numa fila com várias pessoas, né? Pra conseguir achar um apartamento. E aí eu me inscrevi pra um apartamento, visitei, o apartamento não era no centro de Berlim, mas assim, um bairro um pouco mais distante, muito bonito, um bairro bem alemão, tudo acessível, mercado, tudo. E a gente falou, poxa, seria legal pegar esse apartamento espaçoso e tudo. E aí eu consegui esse apartamento. Eu fui, me mudei, como eu me mudei primeiro, minha família veio depois, né? Eu me mudei sozinha, uma vizinha super simpática, mais nova, que fala inglês fluente, começou a conversar comigo, falou que era de origem francesa. Não sei se os pais eram franceses ou ela nasceu na França e veio pra cá. Porque na época que eu conversava com ela, eu não tinha percebido que ela perguntava as coisas pra mim, eu respondia. E quando eu perguntava, ela me dava o perdidão. Eu não tinha percebido isso. Sabe quando você vai conversando e vai sendo envolvida? A ponto de eu descobrir que eu não sabia nem o primeiro nome dela. Porque aqui na Alemanha você sabe o sobrenome porque eles colocam na porta. Sim, só sabia porque estava na porta. Mas muito simpática, me explicou a questão do lixo, levou sacos pra mim de plástico reciclável, perguntava como é que estava a minha família, tudo bem. E aí, um dia, nós compramos o sistema de som pra TV. Quando a gente foi testar, ela bateu na porta e falou: então, tá um pouco alto. Daí eu falei, tava só testando. Não, tudo bem. Como é que tá a família? Como é que tá a adaptação? Tudo bem. E daí, depois de uns 3 meses, a gente começou a ouvir uma pessoa batendo em cima. Ela morava em cima da gente. Batendo no chão. E aí eu falei, nossa, estranho, né? Inicialmente eu não achei que era por causa da gente. Eu achei que parecia que alguém tava fazendo uma reforma, alguma coisa. Eu vi que acontecia domingo, mas assim, a pessoa fazia tipo 20 minutos ininterruptamente. Meia hora. E aí meu marido falou, eu acho que ela já tá fazendo isso pra gente. Eu falei, mas por quê? A gente tá só vendo TV. E aí me chamou a atenção que quando eu assinei o contrato, quando eu terminei de assinar o contrato, fiz tudo, a pessoa me entregou, o dono do apartamento me entregou a chave e falou, tem só 2 coisas pra lhe falar que eu esqueci. Uma, não tem problema,
Era um prédio pequeno, 3 andares. Ele falou, olha, nós nos dividimos aqui para molhar o jardim no verão, para não pagar uma pessoa para fazer isso, é muito quente para não matar as folhas, então a gente faz um revezamento, cada semana é uma família. Eu falei, beleza. Né? Uma outra coisa é que sua vizinha é oversensitive to noise. E aí, o que eu pensei? Bom, eu não vou dar festa dia de semana. Meus filhos também não são não são os baladeiros, né? Não vai fazer balada em casa. Então eu falei, tá tudo bem. Mas eu não imaginei que fosse isso, né? Então, depois de um tempo, um belo dia, depois dela ficar fazendo essa maluquice durante 6 meses, ela teve uma discussão comigo, porque meu filho tava molhando o jardim e ele achou uma garrafa de refrigerante vazia que alguém deixou, ele botou no canto pra jogar no lixo e esqueceu. E ela foi lá dizer que meu filho que tinha feito isso. Aí eu falei, não foi ele achou e tudo. Falou outra coisa, vocês são muito barulhentos. Vocês me incomodam porque a sua maçaneta do banheiro faz muito barulho. Quando vocês falam, vocês fazem muito barulho. E eu achei estranho, que eu falei, gente, eu não ouço meus vizinhos, como assim? Aí tem uma série de questões. Ela é uma pessoa que morava sozinha, meu apartamento era grande, tinha 3 quartos e 2 banheiros, coisa que não é muito comum aqui, né? Ela morava em cima do meu apartamento e ela tinha 2 apartamentos. Então ela tinha 6 quartos, 4 banheiros, 2 cozinhas, reformado, adaptado, morava sozinha. Não tinha gato, cachorro, marido, mulher, ninguém, morava sozinha. E não trabalhava também. Aparentemente, né? Então, a ocupação dela era cuidar da vida dos outros. E o isolamento desse apartamento da gente, que era no meio, pro dela, não era igual o resto do prédio. Porque originalmente, percebe-se que era uma casa antiga que foi adaptada em prédio. Né? Então, o isolamento não era o mesmo que era do meu para a vizinha de baixo. Só que eu comecei a perceber que ela tinha um comportamento de gente louco, porque ela falava pra mim assim, uma vez ela me perguntou, na época que eu achava que ela era minha amiga, seus filhos sabem plantar? Aí eu falei, meus filhos são geração videogame, eles não sabem. Nunca tocaram na terra. Nunca tocaram na terra. Não, porque quando a crise piorar e não tiver alimentos, a gente tiver que plantar, é bom que a gente tenha uma área aqui atrás e tem seus filhos, né, jovens. Eu ri e eu vi que ela não tava brincando. Uma outra vez ela comentou alguma coisa, ela foi reclamar que um pedaço de um papelão caiu fora da lixeira. E aí eu falei, tá, a gente vai lá recolher. Ela, então, porque quando o lixo parar de ser recolhido, quando a crise piorar, porque esses rapazes que recolhem lixo são muito sofridos, muito mal pagos, então quando se tiver a revolta e a crise, eu comecei a ver que existia uma coisa paranoica aí. Enfim, com o passar do tempo, chegou o ponto de que ela não queria que a gente falasse. A gente não podia falar. Tipo, 5 horas da tarde. E nisso, chegou o momento que a gente tava lidando com a situação da Thaís, a família ficou cada vez mais unida. Então, por exemplo, no final da tarde era normal os meninos se reunirem ao redor dela para ficar mais próximo, para conversar. Sim. Todo mundo com medo do que ia acontecer, né? Claro. E ela começava a bater. A gente não podia cantar parabéns nos aniversários, 7 horas da noite, porque ela não deixava. Aí ela começou a bater durante as reuniões de trabalho do meu marido, que incomodava ela também. E aí eu digo que foi o meu erro e foi o meu aprendizado. Eu mandava e-mails pro proprietário falando a situação e ele falava, nossa, eu sinto muito. Eu falava, não, porque ela me discrimina porque eu sou imigrante. Achando eu que era discriminação porque eu sou imigrante. Isso ficou 2 anos praticamente. Eu vivendo esse inferno, só os 6 meses que ela ficou quieta. E ela se escondia de mim quando ela me via passando. Eu tinha medo de confronto, né? Aí, uma vez, eu tava voltando do hospital, né? Eu estava internada. Eu encontrei com ela e ela olhou pra mim e falou, boa tarde, em inglês. Eu falei pra ela, você não me dirige a palavra, você não fale comigo, você é louca. E eu desci do ônibus e ela ficou com medo, ela ficou andando pra trás, aí ela ficou um tempo quieta. E aí, perto de eu me mudar pra esse apartamento aqui, quando eu já tava decidida a me mudar, na véspera do meu aniversário, eu tava no meu inferno astral, meu filho foi levar o lixo e ela pegou na jaqueta dele, segurou ele pela jaqueta, ele tava de fone, acho que ela chamou ele, e ela falou, vocês são muito barulhentos, porque a porta do banheiro... De novo a maçaneta. Tá fazendo barulho, não sei o que. Aí ele tirou o braço e falou assim, falo com minha mãe, não tem nada a ver com isso. E subiu. Quando ele me falou, aí eu vi tudo vermelho. Uma Débora que já estava estressada no inferno astral e de saco cheio. Aí eu desci, encontrei ela na escada, a gente bateu boca. E eu achei interessante que quando eu falei pra ela que ela era louca, ela ficou chocada, porque eu acho que ninguém nunca tinha dito na cara dela que ela era louca. Sou uma brasileira chegar pra dizer, né? E ela ficou muito chocada, porque ela botou a mão no peito, arregalou o olho, ela realmente ficou impactada. Porque eu acho você ousa me falar isso? Porque eu noto que o alemão, ele tem essa coisa dele querer impor algumas coisas, mas ele não é de enfrentar, ele não é de confrontar, normalmente, né? Então, quando você fala alto, você responde, ele se encolhe. Então, eu acho que os vizinhos odiavam ela, mas eu acho que ninguém nunca teve um confronto com ela. E aí, uma questão interessante é que ela mentia pra mim, ela se aproveitava de que eu não falava alemão, e eu também, como eu falei, um aprendizado. Eu era simpática com meus vizinhos e eles comigo, mas ela dizia que eles reclamavam de mim pra ela. E eu acreditei. Claro. E aí, quando teve esse dia fatídico da discussão, eu me exaltei, eu xinguei, falei alto, né? Fiz um barraco. Tinha uma vizinha idosa minha que não fala inglês, que ela ficou me olhando assim, apavorada. E aí eu pensei, eu vou escrever uma carta pros meus vizinhos. Eram poucos vizinhos, né? Escrevi uma carta.
desculpa, eu me exaltei, mas é uma pessoa que me persegue, não sei o quê. E pelo que ela me falou, vocês se incomodam. E aí eu mandei, e aí eu descobri que meus vizinhos gostavam de mim. Então eles mandaram pra mim de volta, olha, não sei do que ela está falando, eu nunca reclamei de vocês são pessoas agradáveis, vocês não causam nenhum problema, vocês não fazem nenhum barulho fora do normal, um barulho de pessoas vivendo. Ela é uma pessoa desequilibrada. E outra coisa, não é porque você é brasileira, não. Ela faz isso com todo mundo. As outras famílias que moravam aqui, que eram alemães, ela fazia a mesma coisa. Aí ficou aprendizado, né? Por que eu não falei com meus vizinhos antes? Pra tentar resolver a situação, por que eu acreditei nela? E outra coisa interessante é que quando eu fui procurar recursos na internet pra ver o que eu poderia fazer, processar, que eu cheguei a pensar nisso, depois eu falei, que saber de uma coisa, não vale a pena, muita energia. Eu descobri que isso existe no mundo inteiro. Existem pessoas no mundo inteiro que fazem a mesma coisa, são pessoas sozinhas, que atacam os vizinhos e se fazem de amigo. Todos os lugares, todos os países que eu procurei, eu vi na América do Sul, Brasil, vários lugares, América do Norte, vários lugares da Europa, na Ásia, eu vi e eu fiquei impressionada. Qual é o diagnóstico disso? Isso é um distúrbio mental. A minha terapeuta falou pra mim que isso é um distúrbio mental e que as pessoas, na realidade, elas vivem numa realidade paralela e elas acabam envolvendo as outras pessoas na loucura dela. Isso existe no mundo todo. Mas aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou me mudar daqui porque eu não aguento mais. E daí eu comecei a aplicar pra vários apartamentos. Eu apliquei pra esse apartamento aqui quando tava em construção. Então, a cada 2 meses, eles me mandavam mensagem, você ainda quer? Eu quero. Depois, tá quase pronto, você quer visitar? Quero. Daí tem um problema que aqui na Alemanha, pra você se mudar, você tem que avisar pro proprietário com 3 meses antes. Sim. E eu falei, tá, como é que eu vou comprar essa briga agora? Então eu ia me mudar dia 22 de fevereiro do ano passado e era dia 30 de janeiro, eu não tinha contato pra ele. Eu falei, bom, mandei uma mensagem pra ele falando, olha, eu vou me mudar e eu preciso que a gente entre num acordo aí porque você foi desonesto comigo com relação à vizinha. Aí eu falei pra ele, eu tenho provas de que ela sempre fez isso, você já está ciente, você teve problemas antes. Você guardou as cartinhas. Claro. Aí eu documentei tudo. Documentei tudo, todos os e-mails que ele me mandou, porque pra ele não ignorar meus e-mails, eu fazia o seguinte, quando eu precisava dizer pra ele, olha, porque aqui o proprietário tem que ser responsável pela manutenção do apartamento. Olha, eu preciso que você resolva tal problema. Inclusive, a vizinha fez isso, isso e isso. Então ele era obrigado a me responder para dizer que tinha recebido o e-mail. Então isso foi uma coisa inteligente. Então eu documentei tudo e falei pra ele, então, agora você vai ter que me deixar sair, porque você foi desonesto comigo. Eu falei pra ele, eu entendo que você tinha que alugar, mas você falar que ela é oversensitive to noise é diferente de ser uma pessoa que persegue os vizinhos, que faz isso há tempos. E aí a gente fez um acordo e eu consegui me mudar, consegui sair, tudo bem, tudo certo. Meses depois eu soube que ele era dono do prédio inteiro, praticamente menos os apartamentos dela, que ele não tinha alugado mais, porque ele queria paz. Então ele preferiu não alugar os apartamentos embaixo dela pra não ter mais dor de cabeça, que ela é um problemão. E aqui é de boa? Aqui é maravilhoso, eu não tenho reclamações, os vizinhos são simpáticos, tem imigrantes, tem alemães. Tem um grupo de moradoras brasileiras do condomínio. Ah, uau. Que a gente se ajuda, presta farinha, açúcar. Que fantástico. É um condomínio bem grande, né? Eu meio que quase me perdi pra achar o teu prédio, tantos que tem em volta. Mas é surpreendente que tenha múltiplas famílias brasileiras. Tem família de todo lugar, mas assim, as pessoas normalmente são bem simpáticas, bem queridas. É bem localizado, perto da escola do meu filho, então é bem de boa. Mas é legal também, porque no verão eu posso usar minha varanda, receber amigos, coisas que eu não podia fazer, receber amigos lá. Nossa, imagina, né? Imagina se a gente abre o banheiro igual a Imagina. Não, na realidade, quando a pessoa tocava o interfone, eu abria a porta, a pessoa entrava e dizia oi, ela começava a bater. Com isso, eu queria saber qual foi o maior choque cultural que tu sentiu chegando na Alemanha, e eu não sei se essa história responde essa pergunta ou se tem algum outro choque que chamou a atenção. Tem algumas outras coisas, eu acho. Uma coisa que é importante, assim, antes de eu mudar pra cá, eu estudei muito, li muito sobre como as coisas aconteciam aqui. Então eu vim preparada pro pior. Porém, eu vim aberta pro melhor. Mas eu vim preparada pro pior, né? Até porque eu tive um estágio em Curitiba. Meu estágio foi em Curitiba. O pessoal falava mal do clima, em Curitiba é pior. Ah, você passa frio na Alemanha? Não, eu passava frio em Curitiba. Porque eu estava sempre morrendo de frio. Vai fazer xixi de madrugada, aquela privada gelada. E assim, as pessoas... Eu não sei porque que chamam de cidade de sorriso, porque meus vizinhos eram todos mal-humorados, a maioria, a ponto da pessoa pisar no meu pé e me olhar de cara feia e eu ter que dizer desculpa que meu pé estava embaixo do seu, né? Então em Curitiba foi um estágio pra cá. Eu vim preparada pra algumas coisas, pra maioria das coisas, mas eu tive alguns choques, alguns até positivos. Eu nunca vou esquecer quando eu mudei pra cá, aquela coisa de você ainda não conhece as lojas, não sabe onde comprar as coisas, aí eu não tinha me preocupado com isso. Quando meu marido chegou, ele falou, eu preciso comprar um HD, alguma peça de computador, né? Ele mexe com isso, estava acostumado, eu não conhecia ainda as lojas grandes, falei, não tenho a mínima ideia. Jogamos no Google, a gente viu que na rua de trás tinha alguma coisa. Eu achei estranho, porque era um bairro residencial. Aí fomos lá buscar na rua de trás. E aí o cara veio na casa dele, ele quando vai atender, ele coloca a camisa da empresa dele. Eu achei muito engraçado. Tem 2 casas, uma na frente e uma no fundo. Na frente fica o estoque da loja dele, ele mora no fundo. Ele colocou a camisa da loja e veio atender a gente, super simpático, conversando com a gente em inglês. Falei, é bom que eu pratico o meu inglês. Ele entregou a peça e quando eu entreguei o dinheiro, ele falou, não.
você não vai me pagar agora. Você vai pagar porque você tem uma fatura para 14 dias. Sim. Mas aí que tá, ele não sabia nem meu sobrenome. Ele me entregou a peça e eu fiquei me sentindo muito mal. Fiquei, gente, parece que eu tô cometendo um crime. Porque ele me deu a fatura, na fatura vinha os dados bancários dele, a peça, o nome dele, e ele não sabia, sabia que eu era Débora, que poderia ser um nome falso. Claro. E eu fiquei, meu, como assim? Eu fiquei, não, mas veja bem, não. 14 dias. Essa cultura da confiança, né? Sim. Então eu me lembro que eu fui pra casa e transferi na mesma hora. Sim. Na mesma hora o dinheiro. Falei, vai que eu esqueço, né? Sim. Mas eu achei isso interessante. É a mesma coisa do metrô também, né? Uma vez logo que eu mudei, né? Que eu tava me desvendando a cidade antes da minha família chegar. Eu não sabia como é que funcionava o metrô. E aí eu vi um funcionário, perguntei, você fala inglês? Ela, falo. Eu perguntei, tá, como é que eu faço aqui com bilhete? Ela falou, eu já tinha pedido o cartão, minha empresa tinha providenciado o cartão. E eu perguntei pra ela, tá, como é que eu faço? Eu passo como cartão? Ela falou, não precisa. A pessoa vai lhe pedir se for o caso. E quem pede? Não é sempre. É um controller que passa de vez em quando. Aí eu falei, tá, mas como é que ele vai saber que todo mundo tá com cartão? Aí a mulher falou, e por que a pessoa não estaria? Aí eu achei interessante, porque assim, na cabeça dela, era, se você tá pegando o metrô, porque você tem um bilhete. Sim. Ou tem um cartão. Então ele pressupõe que você tá correto ali. Eu achei isso pra mim isso foi muito interessante. E eu não tava mais acostumada com a sensação de sair sem medo. Isso pra mim foi... Porque assim, a minha última semana em Curitiba, tentaram me assaltar. Tentaram assaltar meu filho na esquina de casa. O cara tentou puxar minha bolsa com tudo. E eu me lembro que foi uma sensação muito ruim, pós-pandemia, final de pandemia. Que quando eu saía muito apavorada, segurando a bolsa, com a sensação de medo. E eu mudei pra cá e uma pessoa me falou, tem algum brasileiro vindo pra Berlim, eu preciso de um documento. Aí eu trouxe o documento, cheguei numa quinta-feira. Na sexta-feira falou, eu vou estar no Brasil com alguns amigos brasileiros, se você quiser ir. Eu fui. Pessoas agradáveis, são meus amigos até hoje. E quando eu tava voltando, era meia-noite, eu tinha que usar o Google Maps pra chegar em casa, apesar de ser 7 minutos, eu não conhecia nada. Sim. E aí vieram 3 caras na minha direção. Eu falei, pronto, é agora. É agora. Tava com o celular na mão, de noite. É agora. Daí eu baixei o celular e fiquei esperando. Aí eu fiz contato visual com um deles. Aí ele falou pra mim boa noite em alemão, porque ficou muito constrangedor, porque eu fiquei olhando pra ele. Tá flertando? Que é isso? Não, eu tava com medo dele me assaltar, né? Sim. Aí ele olhou pra mim e falou pra mim boa noite. Aí passou reto e eu... E daí eu levei um tempo para me acostumar com essa coisa de poder tirar o celular, de poder sair com o computador, o iPad, essas coisas. Para mim, tem mais uma também que é clássico. A minha chefe insistindo, você tem que tirar férias, você tem que ir, né? Daí minha família ia chegar e eu tinha combinado que eu ia tirar 2 semanas de férias para receber todo mundo, adaptar todo mundo. E daí o projeto que eu tava trabalhando começou a ficar complexo, muito complexo. E aí eu comecei a me sentir mal. Falei, como é que eu vou tirar férias? Eu falei pra minha chefe, então, eu tava pensando em reduzir as minhas férias. Eu acho que eu vou ficar só 1 semana e aí depois eu vou voltar a trabalhar. Ela falou, por quê? Eu falei, porque o projeto... Ela, Débora, isso não faz sentido? Eu falei, não, porque no Brasil, ela falou, você não tá mais no Brasil. Tire suas férias, aproveite, descanse, aproveite sua família, porque o trabalho vai estar aí quando você voltar. E eu fiquei muito chocada de ver o quanto essa coisa de tire férias, descanse, aproveite o dia. Você tá com dor de cabeça? Tira o dia, vai descansar, que você não vai ser produtiva. Tá gripada, por que você vai para o escritório passar gripe para todo mundo? Passar peste para todo mundo. Isso para mim são algumas coisas muito chocantes. Então os choques culturais foram todos positivos, então? Os mais chocantes. É porque os negativos eu já tinha tido em Curitiba, então... Por exemplo, o pessoal, porque tem alemão que não é muito simpático. Então tem muito alemão que tá andando com a cara assim, aí você fala pra ele, Guten Morgen, aí ele, Guten Morgen, e aí passa. Muita gente de cara amarrada que quando a gente tenta falar inglês, ele fala, vocês são de onde? Do Brasil? Brasil! O cara uma vez me parou, nossa, você conhece o Ronaldinho Gaúcho? Conheço. Ele falou, nossa, o cara queria saber, eu conheci pessoalmente. Eu falei, bom, eu sei que ele existe. Você já chegou perto dele, que ele é meu ídolo. Então as pessoas têm muito carinho pelo Brasil em geral, né? Ficam muito felizes. Às vezes a pessoa tá de cara amarrada e quando você fala que é brasileiro, o pessoal, né? Sim. Eu não posso falar nada de cara amarrada, porque eu, no mundo, tô sempre assim. Né? Eu achava que você era super mal-humorada antes de conversar e conhecer. Sim, paz na Alemanha, tudo bem, que delícia. Porém, eu quero saber como que tá o alemão. O alemão é um desafio ainda? É um desafio. Tá confortável o teu alemão? Então, o problema é justamente porque o pessoal costuma falar que Berlim não é Alemanha, né? É muito atípico. Então, é muito fácil quando você trabalha em inglês e em português e você consegue ser entendido nos lugares em inglês, é muito fácil você ir deixando o alemão pra lá, né? Que foi o que eu fiz. Então, assim, eu entendo mais do que eu falo, mas, por exemplo, a manutenção aqui de tudo nesse apartamento é tudo em alemão. As pessoas vêm em alemão e eu que lute. Eu consigo entender, respondo, mas assim, é uma coisa que eu tô decidida realmente que eu preciso focar. Entre esse ano e ano que vem, eu quero realmente chegar no nível avançado.
Qual o nível hoje, tu sabe? O meu, A2. A2 é bem pouquinho, bem iniciante mesmo. Eu tinha me dado 10 anos, mas eu descobri que é muito tempo. Eu vou 10 anos é muito tempo. Me dei até dezembro de 2027 para chegar no nível avançado de alemão. Sem pressa, sem estresse. E você se sente, então, em casa hoje aqui na Alemanha? Sente que a tua vida é aqui e vai ficar aqui a longo prazo? Ou não botou as raízes para fora aqui ainda? Isso é uma coisa engraçada porque eu me sinto em casa na Alemanha. Apesar de estar aqui há pouco tempo, eu acho, 4 anos. Eu acho que tem muito a ver com a minha postura quando eu vim pra cá. Porque obviamente que eu sinto saudade do Brasil, de algumas coisas, a gente pode até falar um pouco mais disso, né, mais adiante. Mas quando eu vim pra cá, eu vim disposta a achar o meu novo suco favorito, o meu novo lugar favorito, os meus novos favoritos. Eu vim aberta realmente para experimentar a cultura, os lugares de coração aberto mesmo. Eu acho que isso facilitou bastante. Eu vejo muita gente dizendo, minha experiência na Alemanha sempre é horrível. E a minha normalmente é muito boa, mas assim, eu sempre vou aberta e eu acho que isso facilita um pouco. Então eu tenho uma sensação. Com relação a ficar aqui para sempre, eu não sei. Eu não tenho planos de me mudar por enquanto, até porque eu de vez em quando até recebo umas propostas de emprego, alguma coisa para mudar de país, mas se eu falar para meus filhos, então, agora que vocês estão falando alemão, vamos começar tudo do zero em outro lugar e aprender, não, né? Não vai dar certo. Então agora tá todo mundo encaminhado. Eu tenho um filho que vai entrar na universidade esse ano, eu tenho um outro que deve entrar ano que vem. A minha filha tá fazendo, né? O tratamento dela é aqui, então isso é um fator que tem bastante peso. Eu acho que a sua resposta é, eu me sinto à vontade na Alemanha, mas eu tenho vontade de ter uma casa em outro lugar. Eu gostaria muito de ter uma casa na Itália. De repente para passar férias, passar um tempo, quando me aposentar ficar lá e cá, sabe? Mas eu me sinto muito à vontade aqui, de verdade. Sim, não faz sentido para vocês ir embora agora mesmo, mas a casinha na Itália pode me ligar também, né? Então, fazer um pizza no pátio. Já falou? Já me imaginou? Falou assim, Alice, então a gente vem aqui passar uns dias aqui na minha casa na Itália. Que delícia. Eu tenho uma fantasia, que eu não sei se algum dia vai virar verdade, que é comprar uma casa de €1, reformar ela toda e receber os amigos, né? Que é quase como um hobby, reformar cada peça. Isso, eu tenho vontade de fazer isso sem pressa, sabe? Pra quando tiver mais velho, me aposentar e tudo. Mas realmente eu acho que as pessoas têm essa coisa de que aqui é muito burocrático, muito difícil. Eu acho que as pessoas esquecem um pouco que a gente faz em pouco tempo o que a gente levou a vida inteira pra fazer no Brasil, né? Sim. Então as coisas demoram. Não é você pegar um avião, chega aqui, vamos retomar de onde parou lá no Brasil, né? Então agora eu tenho a sensação de que as coisas entraram nos eixos, sabe? Todo mundo adaptado, os filhos adaptados, e falando alemão, e seguindo a vida, com um plano, olha, o que eu vou fazer nos próximos anos vai ser tal coisa. Vocês têm toda a papelada, tem um apartamento legal. Eu acho que é difícil. Seria meio vida louca se mudar agora. Imagino que convencer de forma gentil e agradável 5 pessoas a fazer a mesma coisa, uma decisão tão intensa, isso aí já foi parte da aventura. Mas foi muita conversa, conversa, como eu falei, muito alinhamento de expectativa. Sim. Foi engraçado que com a pandemia a coisa meio que murchou. Quando eu voltei com o processo, não, tô aplicando para vagas, tô avançando, meu filho mais novo falou, eu achei que esse plano meio que tinha sido desistido. Eu falei, não, é porque a gente tava na pandemia. Quando eles viram, nossa, o negócio vai acontecer mesmo, eu vou embora pra Alemanha, é isso? Aí eu vi que todo mundo meio que panicou um pouquinho. Sim. Mas assim, sempre foi o acordo, né? Vai ser, tá de pé, todo mundo tá on board. Então foi tudo muito conversado, mas não foi bem uma aventura, assim, né? Se você for parar pra pensar. Vocês vieram com um emprego certo. Quando o Léo chegou, ele já tinha um emprego dele? Não. Ele tinha um emprego numa multinacional no Brasil, que a ideia, o plano era quando ele chegasse aqui, eles iam mudar para o time internacional, coisa que não aconteceu. E aí ele falou, não, então eu vou procurar um emprego na Alemanha, e aí ele conseguiu. Na área de TI eu acho que é menos complicado, né, sem falar alemão, e aí ele conseguiu um emprego aqui na empresa alemã, no mesmo ano que a gente chegou. Ele veio em julho, final do ano eu já estava na empresa alemã. Realmente o mais importante vocês tinham, que era uma fonte de renda, a sua, no começo pelo menos, e a papelada de todo mundo. A dele, o emprego dele era remoto, então ele ganhava em real, tinha um bom salário, então mesmo convertendo, era um bom salário, entendeu? Sim. E como eu não queria dizer pra ele, olha, peça demissão do emprego que você gosta, eu falei, deixar você fazer sua... Sim, faça o jogo. Igual a história da mudança, que eu falei pra ele. Eu disse, olha, você tem 500 vinis, então eu vou... É isso, eu consegui o visto, você se vira com a logística de 2 baixos e sua coleção de vinil, e é isso. Você ele trouxe tudo isso? Diz ele que vendeu metade, mas eu sei que veio bastante. E já tá tudo de volta, já comprou tudo de volta. A coleção só cresce. Mais um motivo pra não mudar de novo, né? Então. Sim, a gente falou bastante sobre tudo de bom e maravilhoso da Alemanha e tal, mas o Brasil também tem muita coisa boa, né? Eu sei que você quer falar um pouco também sobre o que a gente perde mudando pra cá, mais especificamente o que vocês perderam mudando pra cá. A coisa da família é complicada porque a gente já morava longe da família, então nossa relação já era muito de internet. Então eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, outro mora do outro lado do Brasil,
morava do outro lado do Brasil, e família na Bahia, a gente morando em Curitiba, então a nossa relação com a família já era uma coisa bem distante. A minha família, praticamente, somos nós 5, né? Nosso núcleo é isso aí. Mas a gente fez amigos, né? A vida toda. E quem não tem família onde mora, a gente acaba contando com os amigos pra isso. A gente cria uma família nova. O mais difícil foi isso, foram deixar os amigos realmente. E meu marido, por exemplo, tinha uma banda, ele tava uma banda que já existe há muitos anos, há décadas na realidade, e ele tava com uma formação que ele tava feliz ali e tudo. E é isso, é aquela coisa, quando você consegue uma coisa, você tem que abrir mão de outra, né? Eu noto que a coisa da comida, que eu gosto muito da comida brasileira, eu não sofro tanto porque o que não tem eu faço. Sim. A única coisa que eu não tinha feito até hoje era coxinha, agora a gente já aprendeu a fazer, né? Então a gente vai lá e faz. É isso. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que tem essa necessidade de ir pra eventos de funk, eventos de samba, porque nunca foi muito minha praia. Não é minha praia, então eu não vou. A gente não fazia isso, né? No Brasil, então, eu acho muito engraçado as pessoas falam, ai, matar a saudade. Eu falei, saudade de quê? Eu nunca... Então, quando eu vou nos eventos brasileiros aqui em Berlim, eu vou meio que para uma coisa nova. Então. A roda de samba aqui foi a primeira vez na minha vida que eu fui numa roda de samba. Pois eu nunca fui. Com relação a isso, eu gosto muito de ir nos eventos pra conhecer pessoas. Eu fiz bons amigos aqui, amigos brasileiros. Tem gente que vem pra cá e tem essa coisa de, não vou me envolver com brasileiro. Eu acho isso uma bobagem tão grande. O que eu cuido muito é assim, eu não acho que porque é brasileiro tem que ser meu amigo. Eu acho que tem que ter afinidade, porque assim como não era amiga de todo mundo no Brasil, eu não serei aqui. Mas eu fiz excelentes amigos aqui, que eu gosto, eu fico feliz de ter aqui, que obviamente não substitui os do Brasil, mas são novos amigos que entraram na minha vida, pessoas assim que são, sabe, que eu posso contar e que pode contar comigo. Eu sou família de alguns e alguns são minha família, sabe? Então eu acho que isso acaba apaziguando um pouquinho essa coisa da distância, né? Então no Brasil você perdeu basicamente a sua família escolhida, mas hoje provavelmente você tem acesso a eles, assim como a sua família de sangue no Brasil. Exatamente. Tudo online. E daí eu falo pra eles, aproveita pra conhecer Berlim. Isso. Vários amigos já vieram visitar a gente aqui. Sofá aqui deve ser bom de dormir. Eu tenho colchões, estou preparada para receber. Minha casa no Brasil, em Curitiba, tinha um apelido de albergue do metal, porque as bandas sempre iam tocar lá, dava errado a hospedagem e acabavam na minha casa. Então a gente sempre hospedou muitos amigos, então agora tem um albergue do metal versão Berlim. A gente recebe os amigos aqui. Maravilhoso. Um assunto que é sempre importante a gente falar é sobre preconceito. Vocês, não sei se você sabe, né, se você quer falar pela família inteira, eu tô falando vocês, mas enfim, se você já sofreu preconceito aqui por ser brasileira, por ser imigrante, por ser mulher. Então, eu achei que eu tinha sofrido com a vizinha, né? E aí depois eu descobri que ela só é louca mesmo, que ela odeia todo mundo, então isso aí não conta. Teve uma vez, mas engraçado que não era alemão, era um imigrante também. Era o motorista do ônibus, eu tinha pedido o ponto da minha casa, ele passou reto, e aí eu falei pra ele em inglês, eu falei, você passou reto no meu ponto, não sei o quê. Aí ele falou comigo uma coisa em alemão, eu falei pra ele, desculpa, eu não entendi, você fala inglês? Aí ele falou alguma coisa em alemão de saco cheio, tipo, claro que ela não fala alemão. Aí eu falei, pois é, mas meu salário paga os impostos, muito bem, né? É muito útil pro pessoal aqui na Alemanha, né? Aí ele me olhou e não falou mais nada. Aí ele parou, deu ré e me deixou no ponto. Uau. Foi a única vez, assim, que... Uma coisa que eu acho interessante é que às vezes eu tô no metrô falando português com minha família, com alguém, e às vezes eu vejo uma pessoa olhando insistentemente, às vezes eu fico pensando, tá achando ruim? E às vezes a pessoa fala assim, vocês estão falando português? Nossa, tem uma amiga brasileira. Acontece muito, muito. Mas assim, outro dia eu tava no shopping com minha família, uns amigos, a mesa tava cheia. Aí tinha uma senhora bem velhinha, assim, que eu vi que ela ficou incomodada que a gente tava falando alto. E aí ela levantou e foi pra outra mesa. Sim. O direito dela, pra mim, tá tudo bem. Mas assim, diretamente, nunca aconteceu. Essa coisa de ficarem olhando quando a gente tá falando português, eu acho bem engraçado, porque dá pra ver que a pessoa tá, assim, concentrada, tentando entender o que é. Daí muitas vezes eles perguntam, que idioma é esse? O que vocês estão falando? Aí quando a gente fala é português do Brasil, aí eles falam, tá, porque isso não parece português europeu e tal. Daí eles, normalmente eles estão com aquela cara séria de alemão, assim. Já aconteceu de pessoas dizerem, as coisas mais loucas, assim, da pessoa chegar a dizer assim, nossa, eu tenho um amigo, eu tenho um parente, eu já fui no Brasil várias vezes. Sempre rola. Sempre rola, sempre rola. O Brasil é muito querido aqui, né? Ele é, eu também acho, eu tenho essa impressão, sabe? Sempre tem essa coisa de tipo, o Ronaldinho, eu não sei o quê. No nosso caso, como a gente é mais alternativo, sempre vem com, o Sepultura, porque não sei o quê. Todo mundo sabe algo do Brasil, independente de qual círculo as pessoas andam. É quando a gente vai em show de metal, e agora tá aumentando muito o número de brasileiros aqui, né? Sim. Todos os lugares, né? Meu marido foi num show ontem, eu acabei não conseguindo ir, ele foi no show, ele disse que tinha um grupo de brasileiros lá, um monte de gente que tá visitando, gente que mudou pra cá. Sim. Cada vez que a gente vai num lugar, e isso é engraçado, né? Eu tava comentando, meu marido sempre foi uma pessoa muito sociável, sempre fez muitos amigos, e eu pensei, nossa, isso vai ser uma coisa difícil pra ele na Alemanha. E aí outro dia a gente foi num show, aí a namorada de um amigo nosso que é alemã falou, quanto tempo vocês estão aqui? Isso foi ano passado, né? Eu falei,
3 anos. Meu Deus, o Léo anda no lugar e ele já tem vários amigos, ele tem mais amigos que eu, assim. Ele é o prefeito do rock. É impressionante. Ele vai nos lugares e já tem várias caras conhecidas que veem e atravessam pra conversar com ele. Eu acho que nesse mundo dos shows mais alternativos que a gente vai, eu percebo também sempre as mesmas figurinhas, as mesmas pessoas e tal. A gente tem também uns conhecidos de show. Mas uma coisa muito engraçada disso, de ter muito brasileiro aqui agora, que o Rodrigo tem uma camiseta do Ratos de Porão. E às vezes ele vai em show com a camiseta do Ratos de Porão, começa a vir todos os brasileiros. Essa camiseta. Às vezes a pessoa pensa que o Rodrigo é gringo por causa da cara dele também, né? Aí acha mais curioso ainda que um gringo vai ter uma camiseta. Comigo é Ratos de Porão, Nervosa, as bandas do Brasil, o pessoal sempre para pra reparar. Sim, no final das contas a gente sabe que deu tudo certo, está dando tudo certo, mas em algum momento, antes de ficar claro que as coisas estavam dando certo, vocês pensaram em voltar, se arrependeram, pensaram assim, não, isso aqui não é uma boa ideia. Essa história é engraçada porque assim, eu falei pra você que eu vim sozinha, né? Eu vim antes por causa do trabalho e aquela coisa de ajeitar as coisas, arranjar um apartamento enquanto eles resolviam as coisas no Brasil. E eu nunca vou esquecer que eu cheguei, o voo é longo, é cansativo, as poltronas não são confortáveis e foi durante a pandemia, eu tava de máscara, então eu tava exausta. Mas eu cheguei e pensei, eu tenho 2 coisas que eu preciso fazer. Eu preciso comprar água e comida, porque o apartamento não tinha comida. E eu preciso validar as minhas vacinas. Quando eu cheguei aqui, tinha aquele leitor de código de barras para você entrar nos lugares. Então eu tava bem nessa fase. Então você tinha que ir em uma farmácia, validar as suas vacinas. Ele dava um documento, ele dava um link de um aplicativo alemão que você baixava, ele lia, ele mostrava que você tinha essas vacinas e tudo bem, né? E aí eu me lembro que eu cheguei e o apartamento que eu fiquei era bem pertinho do Alexanderplatz, bem no olho do furacão ali. Aí eu cheguei umas 5h30 da tarde e eu parei no meio do Alexanderplatz e eu pensei, meu Deus, que merda eu estou fazendo aqui, eu quero voltar. Imediatamente, então. Não, imediatamente, porque assim, eu cheguei no centro do Alexanderplatz, aí tava perto daquela coisa, quando o pessoal começa a ficar antecipando a primavera. Muitos banners em alemão falando da primavera. E aquele caos que é o Alexanderplatz. Um monte de gente tocando, gente pedindo dinheiro, gente querendo escamar você. Num lugar que é feio também, né? E assim, tudo muito overwhelming. Eu parei e eu fiquei, gente, será que eu fiz merda? Ainda fiquei pensando, dá tempo ainda, porque eles não vieram, a passagem não tá comprada ainda. E eu olhei ao redor, me deu a sensação de pânico. Aí eu pensei, bom, eu vou fazer o que eu preciso e eu vou dormir, porque eu tô cansada. Aí eu fui, comprei água, comprei algumas coisas no mercado, fui na farmácia e eu vi histórias horríveis, as pessoas contando, fui maltratada. A moça foi super simpática, fez tudo por mim, um amorzinho, já ajudou, né? Claro. No mercado também todo mundo super simpático, eu não sabia nem como é que saía. Aquele autoatendimento, você tem que botar o código de barra pra sair, eu fiquei presa, não sabia como é que saía. E a moça veio me ajudar, sorridente. Aí quando eu acordei no outro dia, eu falei, não, tá tudo bem. Sim. Mas esse primeiro momento foi meio caótico, assim. Porque a sensação que eu tive... Sabe quando você vê aqueles filmes que a pessoa tá no meio da Madison Square Garden, ou algum lugar dos Estados Unidos que tem muita luz, muita coisa, e você tem aquela sensação de overwhelm mesmo, de meu Deus, é demais. Foi a sensação que eu tive. Sentiu sobrecarregada. Sobrecarregada. Eu fiquei assim, eu fiquei pensando, meu Deus, tá tudo em alemão, claro. Louco. Louco. Tinha muito banner, muita coisa escrita tudo em alemão. E sabe quando dá um branco, você não lembra nenhuma palavra, nada? Parecia que eu tava vendo grego ali. Mas aí eu fiquei pensando, eu tô cansada, eu preciso descansar, eu preciso dormir. Seu cérebro já tinha desistido. Aí no outro dia de manhã foi super legal, que aí eu fui encontrar minha chefe, conhecer o pessoal do meu trabalho e passear. E aí foi um final de semana maravilhoso, que eu conheci museus, fui passear pela cidade. Aí a sensação passou. No outro dia de manhã, quando eu acordei, tava bem. Ainda bem que era só cansaço e sono. Daí tem uma coisa interessante que eu, por exemplo, por enquanto eu não consigo me ver voltando pro Brasil. Não que eu não ame o Brasil, eu amo o Brasil, eu acho que o Brasil é um país incrível, que tem tudo, mas eu às vezes fico preocupado com essa questão da guerra. Eu às vezes fico pensando, se o negócio piorar, porque não faz sentido eu ir para outro lugar, né? Se acontecesse, mas assim, eu tenho a impressão que as pessoas fazem isso parecer muito pior, especialmente na TV. A guerra, sim. Sim. Essa coisa de tem tanque na rua, vai acontecer a qualquer momento, vai acontecer. Então, é que isso dá clique, né? Exatamente. Isso, inclusive, isso foi interessante que quando eu vim pra cá, tinha começado a guerra da Ucrânia há uma semana. Sim. E as pessoas falaram pra mim, você tá louca? Você vai pra Alemanha? A Alemanha tem guerra. A guerra é na Ucrânia. Exatamente. Aí as pessoas começaram a me dizer, olha, você não devia ir, não é seguro. Aí eu pensei, bom, eu não posso ser responsável. E na TV dizer que era a Terceira Guerra Mundial começando e tudo. Aí eu pensei, bom, eu tenho que perguntar pra quem tá lá. E eu perguntei pras pessoas, como é que tá a vida aí? A vida tá normal. Alguém falou, tá um pouco de falta de óleo, farinha de trigo. Quando eu cheguei, tava um pouco de escassez. E tem inflação. Aí eu tinha até visto um vídeo de vocês, acho que eu comentei isso. Um mês antes eu tinha visto um vídeo de vocês, que vocês mostravam uma compra de, sei lá, quantos anos antes e atual,
que deu uma diferença de centavos. E aí eu vi uma pessoa reclamando da inflação, falou, poxa, o arroz aumentou 35 centavos. Eu falei, gente, pra gente tá no Brasil... Sim. Tudo aumentou muito, mas ainda tá barato. Sim, e assim, eu vejo as pessoas contando pra mim, as pessoas que vêm pra cá e voltam, ou que moraram e voltaram pro Brasil por alguma razão, que as coisas estão absurdas. Sabe? Sempre reclamando que tá muito caro, tá muito difícil. Sabe? O brasileiro tá acostumado a lidar com inflação a vida toda. Sim. Eu, né, na minha idade, eu fui numa época que a gente ia no mercado e procurava o cara que remarcava as compras pra poder ir na parte que ele não foi ainda, né? Sim. Então eu fiquei pensando, gente, isso é uma coisa que a gente consegue lidar. Mas agora também é o conflito no Oriente Médio. Gente, o conflito é no Oriente Médio. Tá faltando combustível pra todo mundo. A Alemanha não está envolvida em nenhuma guerra ainda, né? Não parece que vai estar no futuro próximo. É porque a Alemanha não quer. Obviamente, claro. Você só vai perder. A Alemanha teve o país todo destruído por causa da guerra. Eles não querem entrar em guerra, né? A Alemanha não quer, a França não quer, a Inglaterra, ninguém quer entrar em guerra. Só o Trump, só aparentemente. Trump, né? Mas então, a realidade da vida aqui, eu não acho que é alguma coisa que a gente não consegue lidar. E é isso, eu não sei na tua realidade, mas na minha ninguém fica falando de guerra, ninguém tá se preparando pra guerra. Às vezes, no bar bêbado, falam, nossa, vai ser louco se a gente morrer na guerra nuclear, coisa assim. Mas no dia a dia isso não tá afetando. Então, pois é, não tá afetando. Assim como não tava afetando quando eu mudei pra cá. É isso que as pessoas não entendiam. Sim. Mas assim, o noticiário é muito sensacionalista, muito essa coisa de, uma pessoa chegou a me perguntar, porque eu vi que tem tanque na rua. Eu disse, da onde você viu isso? Em qual rua? Da Alemanha? Dizendo que aqui em Berlim tinha tanque. Aí eu vi, era uma foto antiga de Berlim, tanto que era um letreiro antigo que nem tinha, nem é mais a mesma coisa, que alguém repostou. Era colorida, mas assim, dá pra ver que não era mais, né? Dá pra ver pela fachada do prédio que não é, um lugar conhecido ali perto na Unter den Linden, que a gente vê que não é aquilo ali, mostrando tanque na rua, sabe? Uns negócios, parecia inclusive que era tipo desfile militar, nem parecia que era realmente nada a ver com guerra. Eu lembro uma das vezes que a gente foi pra Polônia, que a gente fica indo na fronteira. Porque sim, às vezes quando a gente não tem nada pra fazer, aí as pessoas falam, meu Deus, como que está a Polônia agora em guerra? Como você tem coragem de ir para a Polônia? E aí eu fico me perguntando o que é que a mídia do Brasil tá falando. Porque sempre são as pessoas do Brasil, né, pirando nisso. Mas eu acho cruel porque os familiares das pessoas que estão aqui ficam muito preocupados no Brasil. É por isso que a gente bate bastante nessa tecla no Alemanizando, que não, gente, calma, não é esse desespero. Pode ser que as coisas se agravem muito no futuro, claro, mas assim, esse é um problema para Elissa e a Débora do futuro. Do futuro, exatamente. Não agora. Essa é a minha frase. Só problema pra Débora do futuro. Sim. Fazer um parênteses, a gente tá gravando esse vídeo dia 17 de abril. Caso você veja isso num futuro em que tudo já deu ruim. Bom, eu acho que a gente conversou bastante, várias histórias interessantes, várias perspectivas diferentes aí. E eu agradeço. Mais uma vez, você me aceitar aqui na sua casa com esse monte de tralha pra gravar vídeo, contar a sua história pra todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu acho muito legal o canal de vocês trazem muita informação. Eu fico feliz de saber que eu tô contribuindo pra isso de alguma forma. Sim, com certeza. E se você quiser saber mais sobre a Débora, o trabalho da Débora, obviamente todas as informações sobre ela estão aqui embaixo pra você seguir ela no Instagram, no seu site deve ter também. Todas essas coisas vai estar tudo lá embaixo, né? Com os links perfeitos pra você conseguir acompanhar o trabalho, todos os trabalhos da Débora, né? Uma mulher multifacetada, multitarefa. Então é isso. Quer deixar um recado pra alguém? Não entre em pânico, não acredite em fake news. Siga o Alemanizando, acompanhe as notícias. Estamos aí. Isso aí. E a gente se vê na próxima. Então, um beijo. Tchau, tchau. Tschüss. Tchau.